Olá, sétimo ano. Tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas. Vamos continuar falando sobre a história da África. O tema da aula de hoje é escravidão na África e também a legitimação religiosa. Vamos iniciar a aula fazendo a seguinte pergunta: já existia escravidão na África? Muitas pessoas utilizam dessa questão de que, se já existia escravidão na África, por que as pessoas falam tanto dos portugueses, né? Se isso já existia antes? É muito importante tomar muito cuidado aí nessa questão, pessoal, de que a escravidão na África era uma, a escravidão nas Américas foi outra, as proporções, o número de pessoas escravizadas, a forma como foram escravizadas é totalmente diferente, e é isso que nós vamos ver aqui. Falando então da África, né? Sim, existia escravidão na África, mas pouco expressiva nas sociedades nativas. E lógico, se intensificou com o mercado europeu, a demanda europeia. Mas aí vocês vão indagar, né? Mas por que os africanos escravizavam os próprios africanos? Primeiro, que eles não tinham uma identidade comum africana, eles não se viam como povo africano. A África sempre foi dividida por tribos, tá? Grupos, etnias diferentes, né? E eles valorizam mais a questão da sua própria etnia, eles não se veem como, não tinham essa visão africana como um todo, tá? Os motivos para a guerra era a escravidão motivada por questão de guerras tribais, tá? Questão de território, enfim. E muitas vezes aquele inimigo, né, que durante a batalha não morreu, ele era levado, tá, para ser escravo. Então, a motivação, né, da guerra na África eram por questões internas, disputa por territórios. E esses escravos eram levados para o trabalho doméstico ou para a venda lá entre eles mesmos, tá? Havia casos de escravos que foram integrados às famílias a quem serviam, tá? Podendo até se casar com membros da família do seu senhor, né? Não dá para imaginar uma situação dessa, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Porque a condição de escravo aqui era outra, tá? Uma condição de mercadoria, nós vamos falar já já. E muitos desses escravos, então, eram integrados à família, tá? Ou ao governo. Muitos reinos da África, você tinha pessoas que ocupavam cargos expressivos, cargos de confiança, e eram escravos. Tinham propriedade, tá? Os seus filhos poderiam ser livres e também herdeiros. Olha a situação. Essa questão da África e escravidão, né, ou escravidão na África, é mais comum chamarmos de cativos, tá? Eles não perdiam sua condição de ser humano, tá? Eles poderiam, por exemplo, que eu dei aí, se casar com a filha do seu servo, por exemplo, ocupar cargos dentro do governo, eles tinham propriedades e seus filhos eram livres e herdeiros. Não estou aqui, pessoal, justificando, falando que a escravidão na África era uma coisa boa, longe disso, né? Ser escravo nunca é bom. Mas é importante mostrar aqui as características, né, que diferem do tipo de escravidão na África e o que foi a escravidão aqui nas Américas, tá? A partir do século XVI, com a colonização da América, né, necessidade de mão de obra para trabalhar nas plantações, né, de cana, depois a extração do ouro, enfim, né, a demanda aumentou bastante. O aumento foi tão expressivo, né, que chegou a um número de 10 a 11 milhões de pessoas que foram retiradas da África. E cerca desses 10, né, a 11 milhões, 40%, ou seja, quase metade desses escravos vieram para o Brasil. Como os portugueses faziam, né? Não só os portugueses, mas também
os outros europeus que necessitavam aí da mão de obra de pessoas que seriam escravizadas. Eles trocavam produtos como tabaco, armas de fogo e também o álcool, a bebida alcoólica, tá? Ofereciam, né, para algumas tribos na África, motivando assim a guerra interna entre eles. E uma tribo que possui, que tem aí a posse de armas de fogo, por exemplo, ela consegue levar bastante vantagem numa guerra com uma tribo que não vai ter essa mesma condição bélica, vamos dizer aqui, tá? Nesse caso, eu estou falando da questão motivacional. Se anteriormente as guerras eram por motivos internos, guerras por territórios, era bem menor, tá, gente? O número de pessoas escravizadas era um número bem baixo com relação a essa escala de milhões que eu acabei de dizer aqui, tá? Tudo isso foi motivado para atender a demanda europeia. Então não dá para falar assim, os europeus não têm culpa de nada porque os próprios africanos que escravizavam o seu próprio povo lá. Né? Então os europeus incentivaram, motivaram, eles necessitavam. O escravo era vendido muito caro aqui no Brasil, nas Américas, enfim, tá? Era considerado, sim, uma mercadoria, eles perdiam sua condição ali, tinham que mudar a sua religião, por exemplo, famílias eram separadas, né, para nunca mais se encontrar aí, né, eram colocadas à venda como se fosse mesmo quando você precisa comprar algo, né, você vai a uma exposição, por exemplo, de alguma coisa, eles ficavam lá desta forma, tá? Eles perdiam, eles colocaram os escravos ali como simplesmente nada mais do que uma mercadoria. Então, a motivação europeia, a demanda europeia causou esse número de cerca de 10 a 11 milhões de africanos aí, de pessoas para serem escravizadas. Muitas morreram no mar, né? Às vezes muitas vezes lançavam, né, o corpo no mar. Mas toda essa situação, todo esse contexto, né, tenebroso, tinha a legitimação religiosa. Ao pensar que Portugal e Espanha, por serem países ou estados cristãos, católicos, e praticavam tal ato, mas para livrar, né, da culpa, o fato das escrituras não condenarem a prática escravista motivou os cristãos, inclusive protestantes, para se livrar de qualquer culpa. Justificativas religiosas foram divulgadas. Então não pode colocar só na conta da Igreja Católica, tá? Tem também os protestantes, ok? Uma explicação alegava que os africanos, né, escravizados seriam descendentes do neto amaldiçoado de Noé. Então, peraí, tem uma justificativa religiosa e essa justificativa colou, tá? Ela pegou para limpar a consciência dos cristãos que estavam cometendo tal ato. A história está então no livro de Gênesis, né? E começou Noé a ser lavrador de terra e plantou uma vinha e bebeu do vinho e embebedou-se. Descobriu-se, né, no meio de sua tenda, ele ficou nu. E viu Cã, né, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. E fez saber ambos os seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé, os outros filhos de Noé, uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros. E indo, virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos, né, estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé de seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Isso está na passagem do livro de Gênesis, a partir do capítulo 9, ok? Deste modo, os africanos seriam descendentes desse personagem bíblico castigado. Assim sendo, né, desse modo, dentro da mentalidade religiosa, a escravidão negra era justa. Eles não estavam cometendo pecado. Porque, segundo essa ideologia,
que, diga-se de passagem, tá, gente, já foi refutada, né? Não há pode ter pessoas que defendam essa tese, mas isso hoje já foi jogado por terra, né? Pelo amor de Deus. Mas, né, nessa época, pessoal, eles tinham, né, dentro dessa mentalidade religiosa europeia, a escravidão era justificada, eles não estavam cometendo um erro. Os africanos eram netos de Cã, um dos filhos de Noé, né, que teria visto seu pai nu, não fez nada para ajudar, né, a nudez, não ajudou seu pai naquela situação, digamos, vulnerável, tá? E quando o seu pai, né, Noé, despertou, né, do vinho, ou seja, ele ficou sóbrio novamente, recuperou a sua consciência ali, ele soube o que o seu filho menor fizera. Então ele disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Então, eles usaram essa mentalidade, né? Você pode encontrar algumas pessoas que defendam isso até hoje, mas isso é preconceituoso, tá, gente? Isso isso já caiu por terra, já não há um consenso nisso dentro da história, tá? E também dentro da própria teologia, ok? Nos Estados Unidos, no século XIX, quando o movimento abolicionista americano ganhou força, grupos defensores da escravidão, grande parte cristãos, tá, utilizavam essa teoria religiosa para combater o fim da escravidão. Então, a questão dos Estados Unidos, por exemplo, é uma questão que remonta desde a sua fundação, né, que eles disseram, né, que eles foram predestinados, eles acreditavam na teoria da predestinação, de que Deus havia dado aquela terra para eles, tá? No caso, os WASP, né, que eles definiam assim, né, Right Anglo-Saxon Protestante, tá? Então, a terra era para o branco, anglo-saxão e protestante. E a questão do racismo nos Estados Unidos, aqui eu indico um filme para quem quiser assistir, chama-se Selma, tá? Esse filme ele tinha na Netflix, eu não sei se ele está disponível no Telecine, né, para quem tem acesso aí do Globoplay, mas é um filme interessantíssimo e mostra a questão da segregação nos Estados Unidos, principalmente a partir dos anos 60, quando começou a querer aí, né, os negros começaram a lutar pelo direito de voto, né, aí entra a história de Martin Luther King, mas é uma história que vale a pena conferir. Então, pessoal, essa foi a nossa quarta aula sobre a história da África. Teremos mais um aí para falar sobre a situação dos afro-brasileiros, tá? Ok? Um abraço, até a próxima.